Boa noite, Instagram. A alegria estar aqui com vocês. Vamos aguardar vocês começarem a chamar as pessoas, porque já já começa mais um papo cabeça maravilhoso com meu querido amigo, um profissional que eu admiro por demais. Já conto para vocês. A gente vai começar a transmissão aí no Instagram, mas também lá no LinkedIn, Lucimar Delaroli. Como o Instagram de vez em quando dá um bug, demora, tiver qualquer probleminha, corre para aqui, para o LinkedIn, que a transmissão fica mais limpinha, tá bom? Estou esperando você, contando com você. Eles estão chamando lá, eu já vou colocar aqui no LinkedIn também. Evandro, vamos embora começar aqui? Já te chamo lá. Lá você me achou? Tá, eu ainda não te botei ao vivo aqui. Aqui eu vou começar agora, tá? Tira o dedinho daí, botando os dedinhos na tela aqui, o Evandro. Estamos fofocando, hein, gente? Vou começar aqui. 1, 2, 3, valendo aqui. Vai entrar. Boa noite, LinkedIn. Alegria ter você aqui hoje para mais um papo, mais uma live com meu querido amigo, que eu já começo agradecendo imensamente o tempo dele. Espera aí que eu vou convidá-lo, Evandro Pereira. Evandro, dá uma boa noite aqui para o pessoal do LinkedIn, enquanto eu vou tentando te colocar aqui, que eu não estou te achando no Instagram. Nós estamos ao vivo nos dois, tá? Tem um eco aí. Achei o Jesus Coaching, tá aqui, que é o nome que vem. Já te chamei, já vai entrar. LinkedIn, alegria estar com vocês aqui. Estamos simultaneamente no Instagram e também aqui no LinkedIn, hoje para conversar com esse meu amigo. Você já se achou aí? Vai chegando. Olá! Chegou também. Tá belo, um enquadramento perfeito lá e aqui. Olha que maravilha. Sincronismo de câmeras. Robson Santarém chegando. Muito bem, hoje nós não vamos querer nos estender muito, mas eu não poderia deixar de chamar o Evandro Pereira, meu amigo, um profissional dos mais admirados, inclusive está aberta a votação lá no LinkedIn, vou deixar o link aqui para vocês no chat, para a votação do CEO dos mais admirados, do qual o Evandro é concorrente, né? Bora votar. Vai ser uma alegria, isso não vem de graça. O Evandro é um profissional multipossibilidades, ele vai contar um pouquinho. E eu pensei nele na hora da gente conversar sobre gestão de mudança, que foi o tema que vocês aqui do Instagram escolheram para essa semana. Nós falamos dos 3 passos da mudança, o descongele, construa seu futuro e recongele. E aí eu pensei de Evandro vir conversar conosco, porque Evandro tem uma carreira internacional que obviamente mobilizou a família dele, então ele tem mudança de carreira, mudança na família, voltou, ele hoje é o manager de uma empresa muito importante, então lá teve que fazer muitas mudanças, inclusive atravessar uma pandemia, né? E agora ele tem alguns projetos que eu vou deixar ele mesmo contar. Evandro, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua presença. A palavra é sua e como eu brinco aqui, quem é você na fila do pão? Conta para nós. Obrigado, Lucimar. Uma boa noite a todos. O prazer é meu. Você sabe disso que quando a gente está trocando ideias, eu estou aprendendo cada vez mais que eu converso com você. E eu agradeço já de antemão o convite. A gratidão é mútua, porque, como eu disse, o aprendizado é contínuo. E eu, na fila do pão, sou uma pessoa comum. Que tem uma família linda. Mais ou menos comum, né? É comum, inteiramente comum. Uma família... Quase comum. Hoje, assim, eu sou comum, mas sou especial pela família que tenho. Então, eu sou muito grato a Deus pela esposa que tenho, pelos 2 lindos filhos que tenho, uma menina de 10 e um menino de 6. Eu falo assim, a minha família é nômade comigo. Né? Quando a gente fala de mudança, eu já mudei, hein? Nesses últimos 14 anos, eu acho que eu morei em 9 lugares, 9 casas diferentes, vamos dizer assim. Entre então, Brasil e exterior, ou isso dentro do Brasil? Como que foi? Desde que eu casei, nós saímos peregrinando pelo Brasil e pelo mundo. Né? Eu, logo que casei, já tive a oportunidade de trabalhar em Recife, pela própria empresa.
pela Plástico Park. Você é de São Paulo, né? Sou de São Paulo, Campinas. São Paulo, aí foi para Recife. Fui para Recife, ficamos lá um ano e pouquinho em Recife. E depois de Recife, fui transferido para a França. Nós ficamos um ano e meio na França, morando na França e na República Tcheca. O escritório era na República Tcheca e o projeto era na França. E aí ficamos nessa ponte aérea aí, né, de Paris e Praga. E depois de mais 3 anos na República Tcheca, completando 4 no total, eu fui para a Romênia. Então, fui cada vez mais... Que idioma se fala na República Tcheca? É tcheco, é o eslavo. É o tcheco-eslavo. Você aprendeu esse idioma? Não, era inglês. Não, só Dobry Den, Mascarenhas. Depois você foi para onde? Para a Rússia? Não, fui para a Romênia. Romênia, e lá fala romeno. O romeno ele é mais latino, né? Assim, é uma língua latina, então ele tem muita proximidade com o italiano e é mais fácil compreensão. Lá já arrisquei um pouco, aprender um pouco mais, compreendia bem, permaneci 6 anos, então, mas era um país que também culturalmente, ele, pela toda a história, né, da Romênia, as invasões que tiveram e todo o preconceito que existe cultural do romeno em relação aos demais países europeus, ele se capacita muito em estudar, em aprender novas línguas. Então, assim, o percentual de pessoas que falavam a língua inglesa era muito grande. Muito grande. Um nível educacional bom lá. Muito, muito alto. As pessoas tinham 2 faculdades ou muitos MBAs, falavam 3, 4 línguas diferentes. Então, a gente conseguiu fácil se conectar e ser bem assistido, atendido. Eu posso falar assim, se eu tenho resiliência à mudança, minha esposa é o Rambo, porque ela foi comigo... Ela é uma fênix, né? Ela é uma fênix. Ela teve, praticamente, nós tivemos 2 filhos fora, né? Minha filha nasceu na República Tcheca e meu filho nasceu na Romênia. Você tem um tcheco e um romeno. O André está aqui comentando que não tem pessoa melhor no mundo. Obrigado, André, pelo comentário aqui. O Instagram mudou um pouco o parâmetro dele, então os comentários vão passando, tá, gente? Então, às vezes, eu não consigo falar do seu comentário imediatamente, porque não interromper o raciocínio, e nem sempre ele volta, mas estamos juntos aqui, tá? Vai colocando aí sua pergunta. Bem, depois a gente não vai falar necessariamente de mudança pessoal, mas os passos para mudança, eles são semelhantes. Então, primeiro, na sua carreira, você teve muitas mudanças de família e de vida pessoal em 9 países durante 14 anos, né? Em 14 anos, 9 países. Olha isso, 9 né? locais. Menos países, mas 9 locais. 9 locais, perdão, é verdade. Bom, depois você veio para... Quando você voltou para o Brasil, você já estava na Plastipac? Quando eu saí do Brasil, quando eu entrei na Plastipac, foi 24 anos atrás. Então, eu saí do país, eu saí pela Plastipac e voltei pela Plastipac. Você saiu e voltou. Bem, quando você voltou, quanto tempo você tinha na liderança quando surgiu a pandemia? E vocês tiveram que, como todo mundo, fazer as mudanças de manhã para de noite, né? Eu voltei em 2017 ao Brasil. 2 anos. 2 anos já como gestor principal aqui, quando veio a pandemia. Quando veio a pandemia. Então, você fez essa segunda mudança, digamos assim, porque teve toda essa mudança, depois a mudança de trabalhar no remoto, né? E todas as inovações, tudo que você implementou. O que você destacaria, Evandro, assim, 3 grandes projetos que você fez lá, que o seu time te ajudou a fazer, com certeza, né? Que você acha que foram, assim, que dá muito orgulho na sua carreira? Conta pra gente, só para a gente ir tendo um panorama de mudança que tu já fez, né? Você sabe disso, eu sou fanático e eu sou apaixonado por pessoas, né? Então, e por mudança. A gente diria lá na minha terra que ele tem bicho carpinteiro. Exatamente. Então, assim, eu acredito que numa liderança eficaz e alta excelência, nós somos obrigados a trazer constantes mudanças. Mesmo que as mudanças não sejam naturais, já as que ocorrem pelo negócio, pela economia ou por uma pandemia, nós temos que fluir mudanças também para que isso ele tenha um fluxo natural entre o processo de trabalhar com pessoas, para que não entre no comodismo. Não é que você vai ficar trazendo coisas novas, sim, nós estamos obrigados, nós como líderes,
trazer mudanças constantemente para a nossa equipe. Então, esse é o processo que, para mim, já é comum. Então, a minha equipe hoje já está acostumada. Fala, ixi, o ano que vem, o ano que está começando, o que, que o Evandro está trazendo? E eu sempre tive comigo que, pelo menos no ano, eu tenho que aprender duas coisas novas, distintas, que ainda não sei, e ensinar quatro coisas novas. Então, eu tenho que Olha que multiplicar meu interessante, conhecimento. gente. Receitinha de bolo maravilhosa. Todo ano você se propõe a aprender duas coisas novas e ensinar ou fomentar dentro da Ou fomentar, ou organização criar um pelo menos quatro projeto. coisas novas. O ensino, quando ele é praticando, ele é mais fácil de ser adaptado. Então, às vezes, Sim. um dos quatro pilares que eu estou passando para frente o bastão, muitas vezes eles são a implementação de um projeto, de um processo novo com a equipe. Então, você vai implementando, vai passando a fase piloto, vai aderindo até que se torne um processo comum. Então, aí Vai você já, aprendendo, né? já vai A aprendendo com isso. aprendizagem E você organizacional, vai a aprendendo mais aprendizagem também. coletiva. E você aprende também quando você está distribuindo, está dividindo aquilo que você sabe, você acaba aprendendo. E falando nisso, assim, um que vem à minha mente muito, assim, que me dá orgulho, foi a mudança de mindset de toda a equipe, né? Que pelo menos os que respondem para mim, os que trabalham debaixo dos meus gestores, todos os colaboradores, essa mudança comportamental que o lado humano, o capital humano, ele é mais importante que qualquer investimento que nós fazemos na empresa. E a gente conseguiu humanizar a empresa de uma certa forma, de um 360, que por 20 anos tentando ser, por exemplo, um great place to work, nós no primeiro ano, de 17 para 18, nós já conseguimos a primeira certificação. E aí depois o trabalho continuou e durante a pandemia, no meio da pandemia, em 2020, no pico da pandemia, nós conseguimos a recertificação do Great Place to Work na escala bem próxima dos 90% de aceitabilidade dos funcionários, de todos os colaboradores. A gente teve uma 96% de participação dos questionários como um lugar ótimo para se trabalhar. Então, isso para mim é uma Gente, isso não é pouca conquista. coisa, não, né? Eu tive o prazer de trabalhar no PDL, no desenvolvimento desses líderes lá, bastante, logo que você chegou, e venho acompanhando. O Evandro, ele tem uns pioneirismos interessantíssimos, porque, vou contar aqui, né? Ele faz banca de projeto, as pessoas se engajam, tem que trazer esses projetos calcado em valores, em pilares, né? Eu tive a oportunidade também de ter a honra de participar dessas bancas, e então realmente ele fez uma virada de percepção, de engajamento, de motivação num time que já não era fraco, era bom pra caramba, Sou né? fera, E alcançando então essa excelência. E isso é interessante a gente lembrar que uma pessoa de nível de C-level, ele não pode ter uma atividade muito hands-on, porque quando você tem algum processo que está na sua mão, você não tem esse tempo de estar orquestrando, maestrando esses aprendizados, fomentando isso, porque você fica agarrado nesse processo, né? Isso é uma coisa que também tem me chamado a atenção. Bem, então você contou do Great Place, falta mais dois. Mudou o mindset, faltam mais dois. E aí, esse processo, né, claro, e tem um que não é tão agradável, que eu penso assim, você tem que investir nas pessoas certas, né? A gente pode depois, batendo um papo aqui, a gente vai surgindo tudo que no meu plano de execução, ele é muito fomentado a cultura da empresa, os valores da empresa, e isso é a fundação de qualquer liderança, de qualquer gestão. Você tem que ter isso muito sólido, né, para que você consiga construir uma equipe. E nós investimos muito tempo em descobrir quais eram as fortalezas dessa equipe durante aquele processo que você mesmo participou. Tinha um projeto de líderes do futuro que estava parado, encaixotado. Isso antes de eu chegar. Quando eu cheguei, todo mundo, vamos ativar esse líderes do futuro. Eu falei, não dá para fazer o líderes do futuro se a gente não preparar os futuros líderes, né? Então, ao contrário, os futuros líderes, a gente tem que preparar os líderes do futuro, os líderes atuais. Será que esses líderes estão prontos? Uhum. Porque a gente vai trabalhar os líderes do futuro, os futuros líderes, perdão, eles vão falar assim, aprendi todo esse conceito com a Lucimar, né, de inteligência emocional, de mindset com a Lumen, o que seja, e o meu chefe não faz. Então, nós temos que trabalhar primeiro toda a equipe
e dentro dessa equipe estabelecer os valores da empresa, eles precisam permear dentro do DNA de cada um, cada elemento que compõe essa equipe de liderança, para que nós conseguíssemos extrair as fortalezas de cada membro, ter uma congruência de fortalezas de toda a equipe para se estipular um propósito de liderança. Então, eu acredito que o Great Place to Work, na verdade, eu até atropelei para falar como um grande feito, como resultado, mas o trabalho se deu pelo processo de conquista dos valores serem estipulados entre cada líder e eles vivenciar um propósito em comum. Hoje nós temos um propósito comum estampado na parede, que, assim, resumidamente, a gratidão pelo sucesso do próximo é a nossa prioridade número 1. Então, com isso enraizado e trabalhando-se nisso o tempo todo, veio o terceiro ponto, que eu acredito que é uma certa conquista, é que a gente tem que trabalhar, ter alianças salutares. Pessoas que realmente estão engajadas nesse propósito, estão engajadas nesses valores e que vão desempenhar focado nisso. Então, ele é o estrela norte da equipe, né? Os boundaries, os limites que nós vamos caminhar e uma busca contínua. A gente nunca chega no propósito. O propósito é para que você trafegue até ele, mas é uma busca contínua. Que é uma linha do horizonte, né? Você vai se aproximando e vai, né? Ele não é um objetivo, né? Ele não é uma meta, ele é uma jornada, né? Uma jornada. E aí vem os pontos que às vezes machucam um executivo, machucam um líder, porque eu tenho no meu ponto de vista que para deixar um bom perfume de liderança, um bom legado, algumas toxinas precisam ser eliminadas. E nem sempre tem pessoas que se adaptam a esse tipo de trabalho. Eu falo assim que a mudança, ela tem um paradigma que as pessoas não gostam de mudar, o ser humano não gosta de mudar. Para mim, é uma pura mentira. As pessoas, elas querem mudar. Pessoas mudam de corte de cabelo, pessoas mudam de roupa, pessoas querem um carro novo. É que as pessoas gostam da mudança que elas querem fazer, elas não gostam de ser mudadas, né? Ser mudadas, esse é o ponto. As pessoas não gostam de ser mudadas. E dentro das que querem mudar, existem duas ainda. As que mudam por obrigação, né? Que precisam mudar, um diagnóstico médico. Você precisa emagrecer, senão você morre. Aí a pessoa não vai mudar. Ou as que querem mudar mesmo. E essas pessoas, né, esses colaboradores, esses liderados que querem mudar, são as pessoas que nós temos que investir. E essa foi, assim, para mim, a chave de ouro da virada, que foi realmente ter esse time coeso e sólido. Eu falo que meus gold players. Então, eles são os gold players. O sucesso muito sensacional. Inclusive, lá na empresa tem uma porção de boas práticas. Eu procurei aqui, não localizei onde que eu guardei, porque eu fiz umas mudanças. Os certificados, né? Lembra que eu ganhei um certificado que vocês têm uma prática de entregar um certificado de gratidão, de agradecimento pelas boas práticas. Muito legal. Bem, então nós falamos aqui de 4 grandes feitos, entre outros, que você conseguiu. E agora eu queria que você contasse do teu projeto pessoal, que é o livro, e também o podcast do Jesus Coach. Como é que foi essa história aí? Como é que você inventou essa moda aí? Essa é do coração, né? E como eu falei, eu não consigo ficar com um conhecimento só meu. Eu tenho que distribuir aquilo que eu aprendi. Nem sempre pode ser correto ou não, mas a gente passa aquilo que fez bem para nós, né? Então, eu acredito que as coisas na vida deram tão certo, né? Nós precisamos considerar pessoas abençoadas, né? Por ter atingido tão grandes feitos. E a gente tem que distribuir de uma certa forma. A gente consegue... Eu falo que liderança não é gestão de forma alguma. A liderança é influência. Então, se todo mundo tem um papel de influência no próximo, seja ele de mudança comportamental, ou de amor, de felicidade. E eu e você sabemos nessa solução, a gente sempre discute felicidade contínua, né, liderança positiva, de tudo isso. Eu não consigo entrar no trabalho, sem trabalho, sem estar sorrindo. Então, isso a gente tem que passar isso para frente. As pessoas precisam se encontrar nesse propósito de vida. Qual é o propósito dela? E qual é realmente a trajetória que ela tem que seguir para se sentir bem na vida pessoal e profissional. Então, eu na Romênia eu tinha elaborado um treinamento para minha própria equipe, liderança humanizada, né? E treinei a equipe.
essa foi tão bem aceito que eu fui convidado para treinar a equipe da Itália, a equipe da República Tcheca. E eu falei assim, pô, o treinamento é bacana. Então, eu rabisquei bastante coisa. Quando eu vim para o Brasil, eu participei de um Global Leadership Summit, que é um evento internacional. Ele é feito em Chicago, só que ele vem com uma versão de vídeo para cá, para o Brasil, com uma facilitação o mestre de cerimônias faz a facilitação dos vídeos com exercício e tal. E eu fiquei muito impactado com aquilo, porque entre as palestras que tinham, entre cristãos e não cristãos apresentando, ou seja, líderes realmente de fato, tinha alguns testemunhos que pessoas que entregavam a vida completamente para liderar projetos na África, assim, missionários mesmo. Mas relacionado a business, à liderança, criando empregos. Tinha uma moça que foi para a África, ainda jovem, e montou uma fábrica de sapatos para empregar as meninas que, se não tivessem um emprego, direito a um estudo na África, elas seriam obrigadas a casar com apenas 9 anos de idade, 10 anos de idade. Isso aí foi chocando, trabalho com prisões, e eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu conversei com o pastor da igreja, que ele hoje parte do pastor Daniel Antônio, ele é o meu sócio e co-founder do Jesus Coaching, e eu falei assim, cara, eu sou apaixonado por liderança, eu quero passar isso à frente. Eu falei, eu também, vamos tomar um café. E aí nasceu o Jesus Coaching, na verdade, um encontro que é praticamente uma capacitação de liderança sem ônus, sem fins lucrativos, onde nós passamos do conceito tanto eclesiástico como o executivo de liderança, né, fundamental, que nós liderança humanizada, que nós aplicamos nas empresas, para todo tipo de organização, seja uma startup, seja uma empresa que está precisando de um apoio, seja uma igreja que tem voluntários, ou seja, um projeto de voluntários que precisa fazer tem voluntários, tem pessoas querendo fazer, mas não sabe como liderar, como influenciar, como Esse gestão. É um trabalho que junta o missionário com o educativo e que é feito através desse seu empreendimento que chama Jesus Coach, que a gente está com ele aqui no Instagram, né? E se quiser informações, link na bio do Jesus Coach. No bio da Jesus Coach tem todo... Hoje tem o site do Jesuscast, que a gente falou assim, entrou a pandemia, nós não conseguimos fazer, a gente não tem o material ainda virtual dos treinamentos que nós fazemos, a gente tem um roadmap de treinamentos, de capacitação. A ideia nossa é sair com um selo do Jesus Coaching de integridade, honra e humanização de cada entidade que for necessitar esse projeto. Nós somos voluntários, né? Nós somos voluntários e pioneiros nesse projeto que nós estamos tocando. E como veio a pandemia, a gente ficou limitado de visitas e locais. Então, a gente falou, como a gente vai começar a passar o nosso conteúdo? Vamos começar a rabiscar e fazer um podcast. E aí saiu o Jesuscast. Eu sempre recebo maravilhoso. Princípios de liderança. Já está na 11º episódio. Mas essas iniciativas de capacitação, elas são voltadas para líderes cristãos ou é ecumênico? Ecumênico. Não. Mesmo lógico, que seja um profissional que não tem um viés espiritual, religioso. Não, porque o ponto que a gente trabalha, né, da mesma forma que isso nem misturo na minha parte profissional, isso com certeza é uma gasolina que me dá inspiração de cada vez ser quem eu sou, e não tem nenhum conflito do que eu faço dentro do trabalho, mas é o meu ser, né? É o amor pelo próximo. Então, esse amor pelo próximo, ele permeia na minha essência. Então, eu sou, como disse no começo, ser líder. O bicho mais difícil... Eu estava com um encontro na Anshan terça-feira, num painel, até comentei com você, e o Marcos Veras, né, da Inova, questionou, falou assim, Evandro, palavras finais. Ele disse, nós líderes escolhemos o bicho mais difícil de trabalhar, que é o ser humano. Então, se você escolheu ser líder, você tem que amar o ser humano. Você tem que ser fanático. Que o líder é a mãe da psicanálise. Na psicanálise, tudo é responsabilidade da mãe. No mundo corporativo, tudo é o líder. Ou a líder, né? A mãe ou o pai, tanto faz, né? Não tem viés de gênero. Agora, já que você me contou esses materiais muito legais, aqui nessa live eu vou deixar nos comentários depois esses contatos do LinkedIn
para que vocês possam saber mais informações, inclusive a votação, né, de que eu mencionei, de que o Evandro está concorrendo como gestor mais influente. E aqui no Instagram também, o Jesus Coach, a gente vai colocar aqui, e também o link dos podcasts, né? Agora, me fala uma coisa, eu estou aqui assistindo, vocês podem fazer a pergunta de vocês, vai ser bem-vinda. Estou meio encalacrado na minha carreira, com a minha equipe, com o meu time, na minha empresa. Estou meio sem saber como é que eu começo gestão de mudança. Como é que você, ao receber uma instituição ou uma igreja que quer fazer uma capacitação, como é que você... Quais são os passos que você daria de dica para a gente, seja em qualquer nível, que queira fazer mudança? De que se trata gestão de mudança? Seja indiferente do ministério, do projeto que nós temos, até vou dar o próprio exemplo executável na própria empresa onde eu atuo. E que se torna até mais fácil, né? Nós enfatizamos a cultura da empresa. A cultura organizacional ela tem que estar muito bem estabelecida e pré-definida. Então, se você trabalha em uma empresa multinacional, claro que você tem uma cultura. E as pessoas que trabalham nessa cultura têm que estar alinhadas à cultura. A cultura é formada praticamente pelos valores dos core values, né? Eu digo assim que os core values vêm do core, do coração do proprietário. Então, por exemplo, na Plastpac, uma empresa americana, os core values foram definidos pelo nosso proprietário, ainda atuante há mais de 53 anos. Ele foi o fundador e ainda é o proprietário da empresa, uma empresa familiar. E a única coisa que nós fizemos aqui no Brasil foi priorizar os valores. Então, geralmente as empresas definem entre 9, 10 valores, 6 valores, o que seja. Valores, não existem valores ruins, né, Lucimaré? Os valores realmente são os pontos-chave, são pontos de engajamento entre a empresa e a equipe inteira, né? Toda o capital humano. E o ponto crucial para nós era que os valores da empresa não pode ser simplesmente uma política de qualidade, que é aquele quadro que fica na parede e as pessoas só leem na véspera de auditoria. É que a gente falou logo no começo, ele está dentro do DNA de cada colaborador. Então, nós priorizamos os valores da empresa, onde eu não vou entrar em todos os detalhes dos valores, mas o valor principal para nós, na pirâmide da prioridade, foi o respeito. Então, toda reunião começava com os valores, o painel dos valores. Em qualquer apresentação, qualquer reunião que a equipe fazia, tinha lá o slide com os valores da empresa. E a gente falava assim, reunião passada, o que a gente faltou? Engajamento, faltou respeito, faltou indiferente. As pessoas se cobravam dos valores que não estavam efetivos em cada processo que a equipe que tentava trabalhar junto. Então, foi quebrando-se os silos para que o respeito permeasse. Então, a dica vai aqui. Você está começando uma empresa nova, uma startup, ou que seja uma empresa já atuante, mas é a minha empresa, eu não sei, eu estou estagnado aqui. Precisa-se realmente, entre a cultura organizacional, definir quais são os valores da empresa, chaves, quais são, visão e, principalmente, qual é o propósito da empresa. Eu participei de um curso de ESG esse ano, uma missão para os Estados Unidos, na Berkeley University, na Califórnia, e a professora questionou assim, qual o propósito de uma empresa ter propósito? Qual o propósito de uma empresa ter propósito? E foi uma pergunta instigante, porque a gente fica pensando assim, precisa de propósito, virou já até uma palavra-chave, todo mundo fica falando, propósito e empatia, né? Só isso que a gente... não, mas qual o propósito de se ter um propósito? Então, isso vai muito além, né? Porque as pessoas querem mudar, mas elas querem mudar não pelo o quê, elas querem mudar pelo porquê. Então, as pessoas se questionam, por que eu vou mudar? Por que eu vou seguir você? Por que você me influencia? Por que esses valores têm que ser os meus valores? Então, esse porquê tem que ser respondido. Se a empresa está com uma cultura não definida, com os valores não definidos, com um propósito, aonde vai chegar, aonde quer chegar, o que caminho, direção chegar, todos os funcionários ficam sem o porquê. É uma pergunta que está no subconsciente de cada um e por isso que uma pessoa troca de empresa. Não é porque a empresa não tem rumo, porque os líderes sabem liderar.
eles também não sabem para onde estão indo. Então, isso é fundamental, seja numa organização, seja num trabalho voluntário, seja até mesmo uma grande organização, uma multinacional como eu atuo, a definição do propósito de equipe da empresa e está fundamentado entre a cultura e os valores é extremamente importante. Isso aí é a fundação e os pilares para sustentar qualquer tipo de mudança. Entendi. E se a gente estiver falando de um profissional que ele quer fazer uma mudança na carreira ou na vida dele, ele também, como diria a dica de amanhã, que já vou adiantar do livro, comece pelo porquê do Simon Sinek, né? Ele tem que definir o propósito, os valores, para que as tomadas de decisão dele convirjam para esse propósito, né? Hoje, cada vez que algum cliente me pede algum trabalho, eu paro um pouco e penso, esse trabalho soma ao meu propósito? Ele tem a ver com os valores que eu quero e o legado que eu quero deixar no mundo? Ou esse trabalho é só alguma coisa que eu vou fazer para ganhar dinheiro, né? Então, às vezes, alguns nãos doem, né? Mas a gente tem que ir colocando a nossa vida numa rota de coerência, essa coerência que você falou do cardio, né, com o mental. E, obviamente, com isso nos alavanca espiritualmente, inclusive, né, porque você tem uma congruência, uma coerência. Isso eu vejo que falta, muitas vezes, as pessoas colocarem os seus porquês, né? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu vou a esse trabalho? Por que eu tenho essa família? Por que eu atuo desta forma, né? Muito bonito isso que você faz. E isso tem tudo a ver com espiritualidade, independente de religião, né? Sim, com certeza. E o fato também, né? A busca da felicidade, né? E eu tenho aquela Sônia, né? Da professora da Califórnia, você sabe também, você gosta da teoria dela que 50% da nossa felicidade é do nosso DNA, 40% das nossas decisões e 10% dos percalços da vida. Então, tem gente que uma crise, uma tribulação Libominski, né? alimenta exatamente os 10% se torna 90% da vida dela. Então, se você está muito fundamentado espiritualmente nos seus 50%, nas decisões próprias, dos seus porquês que você está seguindo esse caminho, esse trabalho, isso que você definiu como influência no mundo, você está 90% em busca já feliz. Você é obrigado a ser feliz. Então, os percursos da E isso vida conecta a gente também com uma prosperidade, porque o universo, né, ele vai trazendo para você. Eu falo que uma vibe puxa outra vibe, né? Poxa. Frequências, sintonias. Então, você se conecta naquela vibe ali e o universo vai te trazendo oportunidades, pessoas, situações que vai configurando essa realização muito legal. Então, a gente falaria que comece pelo um porquê, um propósito, defina claramente seus valores e amarre tudo que for feito a esses valores, né? Isso conversa com esse valor, tá? Esse é um passo. O que mais? Mas as pessoas perguntam, mas como eu defino meu propósito? Né? E aí depois se deixar o link, lá tem aquele link de felicidade, de você medir a felicidade, que eu acho que é o VAR, o VAT, assim, o VIA. As forças de caráter. Forças de caráter. E ali, para mim, é um meio caminho. É um questionário simples de preencher, gratuito, né, Lucimar? E você ali consegue extrair 24 caracteres, né, de predominantes na Desculpa te interromper um pouquinho. O André está dizendo que está tendo eco na sua voz. Melhorou, André? Sinaliza aqui no Instagram se está tendo eco. Eu não estou ouvindo esse eco, tá? Eu ouvi um pouquinho no passado. Eu não sei se o comentário só apareceu para mim agora, tá? Mas você, por favor, sinaliza. Aqui no LinkedIn eu acho que tá bacana. Desculpa te interromper. Aí pode seguir. Então, aí, pelo VIA tem as 24 características, os caracteres as forças, né? As forças de cada um, totalmente diferente. E eu particularmente fui muito fã desse questionário, indico para todos preencherem e focarem principalmente dos 3 e 5 primeiros competências ali, fortalezas que vão levar você à felicidade. E dessas 5, dali você buscar o seu propósito, que ali eu tenho certeza, você firmando, ali tem um grande porquê. Eu acabei de sugerir para um amigo, ele acabou de preencher e me mandar, ele falou assim, Evandro, como esse questionário faz uma leitura perfeita de nós, né? E eu vou começar a praticar
vou alinhar algum propósito de mudança na minha vida relacionado a esses 5 tópicos principais aqui que me fazem realmente felizes em busca de uma nova oportunidade de trabalho, que ele queria mudar completamente. Ele queria deixar o que ele faz, o que ele está fazendo hoje. Eu preciso de uma coisa nova, mas não sei o quê. E aí foi onde eu indiquei para ele. Ele falou, já me deu um rumo muito bom agora. Estou tentando uma pequena manobra aqui, porque disseram que sua voz ainda está com eco. Sinalizem para mim, por favor, se ainda tem eco. Você está com o som do seu celular abaixado, né? Mudo. Vamos ver então aqui. Fala um pouquinho mais só para eu checar. Está me ouvindo bem? Aqui, ok? Tá. Então, a gente tem a definição desse propósito. Você deu a dica de como define esse propósito. Uma das coisas interessantes é conhecer suas forças de caráter, o autoconhecimento. E depois, como é que eu vou começando a caminhar para o futuro desejado? Eu desenho esse futuro? Como é que você imagina? O que você sugere? O que você fez? Você tem que ter uma rota, né? Você tem que ter uma trajetória alinhada, mas não pré-definida. Eu acredito que o propósito ele é definido, mas a rota ela não pode ser muito fixa, porque, por exemplo, se você define uma rota, vem uma pandemia, você está preparado nela para algumas mudanças radicais que precisam ser tomadas, ou você vai ficar fixo nela e estagnado. Então, e até para a minha própria equipe, terça-feira mesmo me questionaram, você tem um plano específico para a tua equipe, para a evolução dela de todos os períodos? Você tem um período? Então, no máximo, um plano anual. Eu tenho a gente fala que é mais uma bússola do que um mapa, né? Exatamente. Tá. Melhorou o som aqui, pessoal? Só para me ajudar no Instagram? Eu penso que melhorou, mas eu não. O jeito que eu ouço é diferente do jeito que vocês ouvem. Então, eles vão comentar. Aí, o que mais? E aí você vai definindo essa rota, essa bússola, né? Essa programação sua anual e vai mudando a cada ano. Porque, assim, se eu for colocar todas as minhas ideias num plano e mostrar para minha equipe, aí eu tiro o flow deles, porque pode gerar muita ansiedade ou desmotivação. Então, por quê? Eu trabalho aqui, eu capacitei a minha equipe nesse plano aqui. Então, eu sou capaz disso daqui. E o desafio tem que ser proporcional. Se o desafio for acima do meu potencial, da minha capacidade de fazer, das minhas habilidades, eu vou sair do flow e vou virar num momento de ansiedade ali. Eu falo, eu estou preocupante agora. O gráfico do Mihaly de Flow, ele fala isso, né? Se você puxa muito, você gera uma ansiedade. Se baixa demais, você traz para uma frustração, né? Frustração. Então, para não frustrar e não criar ansiedade, eu determino no máximo um plano de mudança, algum plano elaborado no máximo 12 meses. E aí, dentro desses 12 meses, nós vamos desenvolvendo esse processo. Não é simplesmente vai implementar. São coisas novas. Por exemplo, o ano que vem vai ter outros planos. Só que você vai capacitando e desafiando. E você vai mantendo aquele momento de flow, né? De simplesmente você estar desconectado da Terra e vivenciando momentos de prazer no trabalho. E isso que você fala é muito bonito e é interessante, eu gosto muito, porque também a gente tem como líder que perceber se não está tendo muito ego nosso, né? Então eu quero colocar na velocidade, então eu fico como uma locomotiva puxando o meu time, quando na verdade um bom líder, ele empurra o time, né? Então eu digo que uma coisa bacana, 80% da minha expectativa bem feita, com o meu grupo comprado e evoluindo e fluindo, é muito melhor do que 100% das minhas ideias que eu tenho que empurrar todo mundo. E há um apego, né? Então a gente vê que também as mudanças na organização ela tem ciclos, né? E a gente precisa também respeitar um pouco o que a gente chama que é o J, né? Aquele J assim, que primeiro dá uma piorada antes de melhorar. E se você não souber administrar esses vales, você não colhe aqueles frutos, né? Evandro, eu não quero tomar muito mais o tempo da audiência, a gente já está em 38 minutos, live de 1 hora, ninguém está mais aguentando. Eu queria te dizer assim, esse espaço agora é seu, o nosso público está sedento de saber como que eu faço para mudar, como é que é mudar, o que você gostaria de deixar de mensagem para as pessoas, livre
dentro da sua experiência, sobre mudança, sobre desapego, sobre essa evolução constante e essa conexão de propósito, porque a gente às vezes se apega muito a artefatos, né? O cargo, o emprego, o salário, o crachá, né? Os bens materiais e a vida. Eu brinco que na nossa jornada espiritual, quando a gente vai abandonar o corpinho, que o avatar desliga, né? Ninguém vai perguntar para você quanto que você está levando na sua conta corrente, porque isso a matéria dá conta, né? Os filhos vão queimar tudo, vender tudo, vai torrar aquela casa que você ficou a vida inteira querendo consertar o telhado, filho mete para vender. Os herdeiros vão fazer o que eles quiserem. O nosso patrimônio é um patrimônio emocional de tudo que você viveu, a jornada que você teve, e um patrimônio espiritual, seja você acreditando numa vida posterior ou não, mas você tem esse patrimônio que foi o legado, né? O que vai viver na memória dos seus amados sobre você, além da sua própria alma, se você crê nisso, como eu creio, você também. Então, o que você poderia dizer para as pessoas nesse momento que as pessoas estão tão sedentas assim desses apegos, né? Se sentindo às vezes perdida por estar sem um parente ou estar adoentado. O momento do Brasil é um momento difícil, né? O que você poderia dizer assim de acalentar essas pessoas que estão passando por esses vales, né? De dificuldades, de desafios? Você tinha me perguntado da mudança, mas depois nesse ponto crucial, que as mudanças que ocorreram nesse momento no país foram, vamos dizer assim, mais para piores do que melhores, né? A gente tem mais pessoas sofridas e calejadas nesse processo, né, pandêmico que nós estamos vivendo. Eu diria simplesmente que você tem que amar mais. Amar mais em tudo que você tem no contexto. O amor, ele lança todo medo fora, lança qualquer preocupação fora. Ele traz uma alegria contínua que você não tem como escondê-la. Então, o amor ao próximo é algo que você vai fazer, que você vai ser retribuído imediatamente. Eu falo assim que, né, para mim tem um ponto que é crucial, né, amar o próximo a ti mesmo, ou seja, você tem que dar valor a você quanto você dá para o próximo. Não adianta nada querer só fazer pelos outros e não cuidar de você mesmo, né? Então você tem que cuidar de você para que você tenha realmente o alto amor, para que você possa fazer pelaquilo que você... Mas demonstre esse amor. Nós fizemos isso muito no começo da pandemia. Começou a pandemia, lockdown, todo mundo doava tudo para todo mundo. Era a cesta básica, ajudava um ali, ajudava... Eu via pessoas fazer compra para idosos e largar no elevador. Hoje já não se vê mais isso. Não precisa de uma pandemia para movimentar um amor. Você pode amar sem ter que ter o sofrimento. Não precisa ter a passar por uma angústia, ou passar por uma tribulação para desenvolver esse amor, ou depois passar por isso sem ter amado e ficar amargurado. Então, qualquer liderança que você aplique com amor para no processo de influência, isso aí é efeito rebote e exponencial. A pessoa que está sendo amada, que está sendo ouvida, ela vai fazer o mesmo pelo próximo. Então, nós, como agentes influenciadores, esse é o papel fundamental. E eu deixaria uma frase final que eu gosto muito de falar, que é minha, que você mesmo disse resumidamente: não se preocupe em deixar o teu nome como memória aqui na Terra, o que seja que você estava fazendo, né? Deixe o seu legado. Então, as pessoas vão lembrar, que elas se lembrem pelos seus feitos e não por quem você era. Porque o maior inimigo do ser humano é o ego. E o maior inimigo da mudança é o sucesso. Então, se você acha que está muito bem e não precisa de mais nada, é onde que você tem dificuldades de mudar. E ali é onde você tem que buscar mudanças. Onde você já atingiu aquele pico ali, aqui tá bom, não. É ali que tem que começar a mudar. Porque se começar a mudar automaticamente pela vida, aí você não vai estar pronto para os seus desafios. Isso que você está falando é muito bonito, a gente vai encerrando aqui, mas me lembra os gestos de humildade, né? Que é quando você serve ao outro, né? E eu digo que eu aprendi um conceito japonês com a minha querida amiga Lilian Tieme, que ela fala do motainai, o dar dignidade a tudo que você utiliza, né? De material ou de emocional. Então, quando eu toco as coisas com amor, esse amor da utilidade, da serventia, de usar apenas o necessário,
né, de preservar o meio ambiente, de cuidar do desperdício, de economizar a água, sem ser mesquinho, mas ao mesmo tempo não economizar em amor, não economizar em paciência, em compaixão. Faça serviço voluntário, uma coisa que eu coloco assim, sirva, ajude. O Brasil voltou para o mapa da fome, né? A gente tem insegurança alimentar, a gente tem Tem muita desalentado. coisa para fazer. Às vezes, um pouco da sua ansiedade, da sua doença também é um excesso de si, né? Sim. Às vezes a gente é tão cheio de nós, a gente fica tão tomado pelos nossos problemas, né? Que a gente acaba até adoecendo. Então, estar com o outro, compreender o outro, tolerar as imperfeições dos outros, às vezes, ter um pouquinho de paciência com aquela outra que só fala a mesma coisa 10 vezes, né? Eu acho isso tudo bonito, que é da liderança da espiritualidade, né? E que vai provocando em você mudança. Eu acho que é o Simon Sinek que fala isso, que ele fala assim, se você for na academia hoje e fizer um pouco de abdominal, talvez amanhã ou depois você ainda lembre, porque fica dolorido, mas daqui uma semana você não viu nenhuma mudança, teoricamente, no seu corpo, você não virou o Thor, né? Mas aquele bem de pouquinho vai formar em você um patrimônio da sua saúde física. E eu digo que a saúde emocional, espiritual é igualzinho, né? O pouquinho que você faz isso, um sorriso para um, uma paciência com o outro, um feedback gentil e assertivo, um desafio, são pequenas pílulas que vai fazer o seu abdômen Isso. emocional marcado, né? E para a saúde mental mesmo, né? Você praticando isso bem, você traz uma saúde mental controlada, né? Ela fica balanceada, né? E É, deixar, como o Craig Rochelle diz, deixe de ser eucêntrico para ser você-cêntrico. exatamente. Então, você começar a pensar mais no você do que, né? Não no eu e no você. E essa mudança também sempre você começar pensando, eu estou mudando por quê, mudando para quê, mudando para quem? Porque às vezes a gente quer fazer mudança porque o mundo, né, É, nos demanda, né? Então todo mundo tem que estar na internet, todo mundo tem que fazer live, todo mundo tem que ter post. Será que eu tenho, né? Não, se eu tenho, o que eu preciso aprender e como eu vou fazer essa jornada? Com quem eu vou aprender? Aonde que eu vou? Como eu posso? Como isso vai ser útil para mim e para todos, porque eu acho que aquilo que é só útil para a gente sozinho acaba fortalecendo esse ego arrogante, né? Eu tenho esse parâmetro também. Como é que você vê isso? não, completamente. É que eu falei, se você começar a praticar mais a liderança humanizada, servidora, ela, igual o fato do cartão obrigado, né? Que você recebeu quando foi na Plastic. Nós tivemos como prática e hoje ela é viral. O tanto que veio a pandemia e nós não tínhamos como levar o cartão até outra pessoa, porque a maioria estava em home office. Nós criamos o cartão obrigado virtual, que é através do aplicativo da própria empresa com do RH, onde todos têm acesso. Então, o número de cartões aumentaram. Então, praticar a gratidão através... Isso é uma forma de você quebrar esse egocentrismo, né? Porque muitas pessoas falam assim, não, eu não vou mandar obrigado, não. Você sabe que eu gostei. E são atitudes pequenas que você vai construindo aos poucos. Eu falo assim, para se fazer uma árvore gerar frutos, sai da semente. Então, não adianta você Exato. querer ir lá plantar uma árvore e querer que ela vai dar fruto amanhã. Então, é aquele processo de semeadura, né? Você vai semeando, regando, plantando, e depois você vai colher. Então, é um processo que demora. A mudança, às vezes, ela é rápida, às vezes, ela demora um pouco mais. E as mudanças que são duradouras é aquelas que você tem que começar um grãozinho de semente para que ela gere um bom legado. Olha, as pessoas estão comentando que você é um verdadeiro líder, que foi excelente a explicação, que adoraram. Então, eu agradeço imensamente a sua presença aqui no Instagram, sua presença aqui no LinkedIn. Agradeço o tempo de vocês, Evandro. Ficaria aqui horas, né? A gente precisa sentar para tomar café, né? Para botar o papo em dia. Nós estamos com umas ideias aqui, quem sabe vem um livro, vamos começar a amadurecer sobre isso. Vem um livro seu também, né, Evandro? Tem, em Tá no agosto forno. está no forno. Em agosto, setembro está no forno, está saindo o livro. Agosto, setembro tá vindo por aí. Então, muito obrigada. A gente fica por aqui. Na quinta-feira que vem
tem mais live às 8 horas aí no Instagram, aqui no LinkedIn, com meu amigo Pedro, que vai também falar um pouco de liderança, mas eu conto para vocês durante a semana. Amanhã tem dica de livro, sábado tem frase inspiradora e o tema da semana que vem você escolheu, nós vamos falar sobre o excesso de trabalho. Obrigado, Evandro. Vou tirar, aí, encerrando aqui. Quer dar seu tchau? Obrigado a todos pelo tempo de vocês, agradeço. E eu, Silmar, novamente, grato de coração. Obrigado. Muito bem. Aqui é fácil encerrar, ali dá um pouquinho mais de trabalho. Então, tchau, gente. Um abraço. Vou salvar aqui. Querido, encerramos. Maravilhoso? Perfeito. Adorou?